Oi gente, tudo bom? Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindos. Aqui no meu canal você vai assistir muitos vídeos de arte, tecnologia e vida criativa. Gente, o meu vídeo de hoje vai ser aí um outro tutorial de meio que desenho, seguindo aí uma série que eu estou fazendo cada mês. E hoje eu quero ensinar vocês como eu faço cenários, como eu crio, assim, histórias em um desenho, tá bom? E aí, pra fazer isso, esse vídeo eu já vou avisando que vai ser um vídeo um pouquinho mais avançado, tá bom? Se você não tá muito confortável com desenho, se você ainda tá desenhando aí palito, você vai precisar de voltar aí a estudar os seus fundamentos. E aí, vem pra esse vídeo aqui quando você estiver um pouquinho mais avançado, tá bom? Como é que eu vou desenhar um cenário, uma história? Basicamente, existem 3 etapas. A primeira vai ser criar uma história, né? Identificar a sua história. A segunda vai ser uma composição, criar aí a composição do seu cenário, da sua imagem. E o terceiro vai ser luz e sombra, tá bom? Então, vamos por passo a passo para eu explicar para vocês como é que eu vou fazer isso. Eu vou estar usando aí um desenho meu como exemplo para isso. Então, gente, a parte de fazer aí uma história, como é que você começa a criar um desenho que tem história, que tem cenário, que tem perspectiva, não sei o quê. Primeira coisa, você tem que pensar o que tá acontecendo nessa sua história. Você tem que realmente escrever. Eu sugiro que você escreva assim, no papel, na sua tela, antes de você começar a desenhar, quem está fazendo o quê e onde, tá? Então essa vai ser a estrutura da sua história. Quando você tá desenhando, a não ser que você esteja desenhando uma história em quadrinhos, um gibi, tem que ser uma história bem compacta, então tem que ser assim, só assim, tipo uma fotografia, sabe? Você tá pegando um momento, então tem que ser uma coisa pequena. Não vai tentar inventar aí uma história do Senhor dos Anéis pra desenhar em um desenho, em uma ilustração, tá bom? Pra fazer esse desenho que eu vou colocar aqui, a história que eu tinha era verão durante a quarentena, durante a pandemia, tá? E eu tava pensando, cara, o meu verão, normalmente, eu passo, assim, só na praia, no lago, pegando sol, não sei o quê. Só que, como a gente não pode sair de casa, vamos ficar todos, assim, sozinhas, colocar uma toalhinha ali no jardim e vamos pegar sol. Então, eu sabia que eu queria desenhar uma mulher. E aí, o meu tópico em si era uma mulher pegando sol em casa. E aí, em quotes, eu coloquei aí férias de verão na quarentena. Então eu fui definindo algumas coisas. Então, uma mulher, aí eu peguei assim, ela tá ouvindo música de bruços, protegendo o rosto com boné. Ela tá deitada numa toalha na grama. Ela tá levemente bronzeada, de biquíni, corpo dela normal, não necessariamente vai ser uma mulher super magrinha, só um corpo normal assim. Em casa, aí eu pensei, então eu poderia ter uma casa no fundo, eu poderia ter uma cerca com plantas, eu poderia ter alguns objetos no fundo. E depois eu também comecei a pensar assim no ângulo. Então eu poderia ter uma visão, e aí tenta imaginar comigo, poderia estar deitada de bruço, poderia ter ela de frente, poderia estar de cima, poderia estar de perfil. E aí eu pensei, não, quero fazer uma visão de perfil. Vamos colocar aqui uma pausa, tá? É essa parte que vai ser uma parte que vai pedir um pouquinho mais de experiência na parte de desenho, porque na hora que você tá escrevendo as suas ideias e colocando assim, e organizando a sua história, é bom que você também já comece a pensar no ângulo que você quer a sua imagem. Então assim, antes de você começar a desenhar, eu quero que você já tenha a sua ideia na sua cabeça, ainda que você não saiba como colocar no papel, porque a gente vai usar a foto de referência, eu quero que você pense como que você quer essa foto, tá? Essa sua ilustração. E aí, se você tiver muita dificuldade em pensar em ângulos, né? Porque isso é realmente assim, não é uma coisa que vem naturalmente, eu sugiro que você faça 3 coisas. Primeiro, você tire fotos suas, tá? Em diferentes ângulos, pra você ver qual ângulo ficaria melhor. Ou então, simplesmente pega aí uma hora no seu dia, na frente do espelho, e brinca com diferentes poses pra você ver como que fica um corpo, a anatomia em diferentes ângulos. Quais ângulos ficam melhores, quais ângulos ficam piores. Segunda coisa que você pode fazer é começar a assistir alguns filmes de ação, que eu acho que filmes de ação são os que tem um paisagismo, né, tipo, ângulos bem mais interessantes. E começar a visualizar como é que eles mostram. Então, uma pessoa pulando, ou uma pessoa correndo, uma pessoa, tipo, abraçando outra. E eu acho que filmes de ação, por exemplo, até, assim, filmes da Marvel, eles têm muitos recursos cinematográficos que eles conseguem, assim, em uma imagem, em uma cena,
mostrar, tipo, 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, é legal você estudar esse tipo de coisa. E aí, a terceira forma que eu acho muito interessante pra você começar a pensar nas milhares de possibilidades de ângulos, de perspectiva e tudo mais, é você começar a estudar história em quadrinhos, gibi. Mas não gibi assim, Turma da Mônica, tá? Nada. Eu amo Turma da Mônica, mas não. Pega aí alguns de ficção, e tem muitos diferentes, bem legais, que, assim, cara, história em quadrinho te mostra, assim, uns ângulos e umas histórias que são muito interessantes pra você começar a estudar e, assim, desafiar o seu conhecimento e os seus limites, assim, de ângulo e tudo mais, tá? Eu já, então, defini, né, essa mulher pegando um sol, eu já sei que ela vai estar uma visão de perfil, e eu quero, assim, uma coisa um pouco sensual, só que eu não quero que seja sexual, tá? Então eu não vou colocar uma bundona com um fio dental, uma coisa assim, tá? Bem sutil. E como ela tá pegando sol, eu sei que eu quero ter uma luz direta nela. Então eu também tô pensando aí nessa parte de luz e sombra. E aí aqui eu fiz, gente, só um rabisco, tipo, muito rabiscado de como seria essa pose, tá? Então eu só tô assim, tentando visualizar na minha cabeça, antes mesmo de procurar fotos de referência, antes mesmo de fazer qualquer outra coisa, como que isso vai ficar. E, gente, eu tive que voltar aqui rapidinho só pra fazer algumas observações. Quando você tá pensando nessa frase, quem está fazendo o que e onde, isso daí é a base pra você contar uma história. E normalmente histórias vão ser aí focadas em relacionamentos. Então você pode ter relacionamento de pessoa com pessoa, pessoa com objeto, pessoa com lugar, pessoa com animal. E você também pode tentar contar histórias apenas com elementos inanimados. Então pensa comigo, sei lá, numa casa abandonada, ou numa pia cheia de louça, num guarda-roupa, numa rua cheia de carro. Então, assim, você tem como você mostrar esses relacionamentos e uma história sem ter pessoas, mas normalmente vai ter pessoas. E aí eu também queria falar pra vocês que quando você tenta responder essa pergunta, quem está fazendo o que e onde, a parte do onde também vai te dar outros elementos. Por exemplo, se você tá fazendo assim, sei lá, uma pessoa no Japão. O Japão, você também pode já começar a ver elementos de roupa, elementos culturais, elementos de decoração. E você também pode estar pensando aí em qual período da história essa história está acontecendo. Então pode ser atualmente, que seria algo bem comum, mas você também pode pensar, sei lá, no século XVII, no século XVIII, no futuro. Você também pode pensar nas condições meteorológicas, pode estar chovendo, pode estar nevando, pode estar sol, pode estar nublado. Então tem muitos elementos diferentes e é bom você tentar já pensar nisso também quando você está pensando e montando a sua história. E aí, vamos agora para a segunda parte. A segunda parte vai ser aí a parte de composição. Então, o que é composição? Composição é quando você pega todos os elementos que você quer colocar na sua imagem e você começa a organizar a ordem deles. Então você vai começar a brincar com planos, o que tá na frente, o que tá no fundo, o que vai estar no foco. Você vai começar a brincar aí com perspectiva. E assim, eu recomendo, se você tá só começando a contar histórias, que você não fique assim, querendo fazer uma perspectiva doida de tipo, de olho de câmera de peixe, sabe? Como é que é aquela, tipo, GoPro, sabe? Então assim, vai com calma, pega algumas coisas um pouquinho mais simples e depois você vai, né, deixando, fazendo algumas coisas mais complexas, tá? E aí tem coisas que são bem mais simples, né? Tipo, prédio. É mais simples do que você tentar desenhar aí árvores e uma floresta, porque, a não ser que você esteja tentando fazer bem simplificado, né? Que nem, tipo, Turma da Mônica, né? Mas se você estiver tentando aí fazer que nem a Jamila Knopf, que é essa artista aqui, vai ser um pouquinho mais difícil, vai demorar um tempinho. Então, quando eu fui colocando, né, todas essas palavras no meu esqueminha, eu já fui também pensando na minha composição, porque eu já sabia que ela estaria de perfil. E eu desenhei a mulher de perfil, pensei, não, eu vou cortar aqui bem no finalzinho do glúteo dela. Então, essa vai ser a minha composição. E aí ela vai ter uma toalha, vamos ter uma cerca. E aí, deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz isso. Então, primeiramente, eu fiz só um rabisco muito simples, usando um pincel redondo. Então, assim, eu só tava brincando mesmo com a minha composição. Você vê que não tá nada muito perfeito. E assim que eu resolvi, tá, essa vai ser a pose que eu quero fazer, o que eu fiz? Eu peguei a minha câmera, eu deitei no sofá, e aí eu tirei uma foto minha deitada no sofá pra me ter aí como se fosse a modelo, né? Na mesma pose que eu queria. Depois que eu já tinha a minha foto
bonitinha, junto com a composição que eu já tava pensando na minha cabeça, eu meio que limpei o meu esboço pra ficar aí um pouco mais legível. Então, essa aí é a parte de composição, é você realmente criar o seu esboço. E, gente, assim, muitas vezes uma ideia que você tem na sua cabeça, você pensa, cara, vai ficar top, não vai ficar legal. E deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu tinha pensado pra um desenho. Eu tinha pensado num desenho que o foco seria, assim, a mulher, ela tá no hospital dando à luz, e aí tá o marido segurando a mão dela. E aí o foco, então, seria, tipo, na mão dela, e ela estaria no, tipo, meio que, assim, de fundo, ela estaria com um... tipo, blur, sabe? Ela não tá no foco, sabe? Então o foco só tá aqui na mão. E aí eu tirei uma foto e tal, você tava pensando, só que quando eu resolvi fazer o desenho assim, ficou podre. Então, assim, foi bem... Eu só fiz, assim, um rabisco que eu olhei, gente, isso não vai ficar bom. Então eu já desisti dessa ideia. Então vai ter ideias que vão ficar legais, vão ter ideias que vão ficar podres. É a vida, tá? Não tenha medo de tipo, desapegar. E aí, agora que a gente tem uma composição do seu desenho e você já tem aí a sua história, não sei o quê, vamos pensar em luz e sombra. Luz e sombra é um tópico que tem como eu fazer aí até um vídeo inteiro só sobre isso, só que eu ainda não domino luz e sombra, tá? E aí, como é que eu aprendi recentemente a fazer luz e sombra? Ao invés de eu pintar o meu desenho e depois colocar luz e sombra, assim, nessa fase aqui, eu vou colocar o meu canvas numa corzinha de cinza, e aí eu vou começar a adicionar luz e sombra por cima aí do meu desenho, ou por baixo, né? Somente em tons de cinza. Fazendo isso, isso vai me ajudar a perceber o contraste de luz e sombra e também vai me ajudar a explorar a luz e sombra de uma forma que eu talvez não faria se eu começasse a colocar cor diretamente. Então deixa eu mostrar pra vocês esse outro desenho que eu tô desenvolvendo, que é de um casal de idosos e eles aí estão aí se amando. Se eu não colocasse essa luz e sombra aí com os tons de cinza, eu teria feito aí um desenho muito bobo, sabe? Assim, eu teria colocado a cor e não teria muito contraste. E o contraste é o que vai, tipo, trazer, assim, vai guiar o seu olho. Então, você vê que tem um sol, vai ser, tipo, meio que um pôr do sol, assim, sabe? De tarde. E aí você vê que eu coloquei luz também entrando entre a cabeça do casal pra você ter aí esse ponto de foco. Outro desenho também que eu também tô experimentando é esse daqui, das crianças embaixo da cama se escondendo de uma pessoa. E também eu coloquei, tipo, eu tive que brincar com a luz e sombra porque eu queria que o foco fosse aí para o rosto das crianças. Então eu deixei os pés, essa perna que tá na frente, mais escura. Eu coloquei o fundo bem mais escuro também pra você dar um contraste. E aí seria como se a luz estivesse batendo no chão e refletindo no rosto das crianças. Então, isso também de luz e sombra é uma coisa que você precisa de olhar muita foto pra entender, porque assim, você tem diferentes tipos de luz e sombra, você tem a luz direta, a luz indireta, você tem um reflexo, então tem muita coisa diferente que você tem que pensar. Mas, quando você tá pensando, quando você tá fazendo esses diagramas aí, né, esses esboços com tons de cinza, fica muito mais fácil pra você explorar do que quando você tá colocando luz. Ou quando você tá colocando cor. E aí, depois que eu fiz isso, essa parte é mais difícil, tá? Essa parte de criar história, criar aí a sua composição, colocar luz e sombra. Agora, é só finalizar. E assim, finalizar não é difícil, só que demora tempo e paciência. Então é isso que você precisa de tentar cultivar, tá? Então nesse desenho da menina pegando sol, o que eu fiz? Eu exportei esse desenho pra minha galeria. E aí eu coloquei assim, eu tava com o Procreate no meu lado, a galeria do outro, pra eu ficar olhando. E aí eu comecei a colocar minha cor, né? Em tudo. E aí, como é que eu fiz isso? Primeiro eu fiz uma line art, né? Só pra deixar um pouquinho mais bonito e limpo. E aí eu fiz uma chavezinha que a gente chama, né, que são aí as minhas cores. E quando eu tava colocando cor, eu tinha aí o meu desenho em preto e branco, e aí o que eu faço? Eu coloco uma camada em preto, eu coloco uma camada por cima do meu desenho inteiro, aí eu preencho essa camada de preto, e aí depois eu coloco essa camada no modo de matiz, porque aí vai deixar todo o seu desenho no Procreate em preto e branco, se tiver por cima, né?
E aí você consegue olhar bem perfeitamente se os tons estão parecidos com os tons que você estava tentando fazer em preto e branco. E aí eu vou coordenando as minhas cores e mexendo aí com saturação e brilho e sombra com essa minha camada de matiz. E aí tá, depois que eu fiz isso, aí eu coloquei todas as minhas cores base. É o mesmo passo a passo que eu faço para todos os meus desenhos que vocês já devem ter visto em outros vídeos. Aí eu coloco as minhas cores primeiro, depois eu coloco o meu contorno meio colorido. Aí eu vou colocando sombra. Eu separei em 2 grupos, tá? Então eu tinha um grupo de camadas que era a minha mulher. E eu tinha um outro grupo que era o fundo, porque eu sabia que eu ia juntar todas as minhas camadas do fundo e eu ia colocar um desfoque gaussiano, porque eu queria que ficasse mais desfocado, tá? Então você tem que já também, na parte aí de composição, você já tem que estar pensando aí no que vai estar o foco, o que não vai estar foco. E aí, se eu colocar por cima a minha camada de matiz em preto, você vê que o meu contraste, minha luz e sombra, tá bem parecido com o que eu tava tentando fazer inicialmente. Então, assim, todo o meu desenho foi decidido aí no comecinho, tá? Depois era só realmente limpar e colocar detalhes e coisa assim. E, gente, é basicamente isso. É assim que você vai conseguir fazer desenhos de cenário, de composição. Como eu falei, eu sugiro muito que você faça aí cenários mais simples. Pra esse desenho, como ele é um desenho muito mais simples, eu não tava usando fotos de referência. Porém, na parte de composição e até na parte também de criar uma história, se você não sabe quais roupas colocar no seu personagem, que tipo de cabelo, como seria o rosto do personagem, eu sugiro muito que você já coloca, assim, um board no Pinterest que é só de imagem de referência para a sua ilustração. Mas aí só uma observação também. O Pinterest é muito bom para, assim, palavras-chave, sabe? Então, se você quiser, sei lá, chapéu, uma coisa assim. Agora, se você quiser uma coisa um pouquinho mais específica, tipo mulher de braços cruzados, visão 3/4, o Pinterest não vai ser bom, tá? O Google Images vai ser muito melhor pra isso. E aí, também, uma coisa que eu queria notar é que, se você tá querendo experimentar com pontos de perspectiva, o Procreate tem sim um guia de perspectiva. E naquele meu vídeo, que tem 4 partes, né, de passo a passo de um desenho, eu até mostrei como é que eu tava usando os pontos de fuga para um desenho. Só que eu não domino perspectiva, tá bom? Eu tento estudar, eu realmente tô tentando melhorar isso, mas eu não domino. Então eu não quero colocar muito disso na cabeça de vocês, tipo, você tem que usar perspectiva, tem que fazer um bando de coisa. Não, gente, você pode experimentar, você pode tentar fazer coisas um pouquinho mais simples. Então, nesse desenho, por exemplo, eu consegui fazer todo um cenário aí e eu nem tava usando perspectiva, sabe? Eu tava, tipo, inventando. Agora, existem outros desenhos que eu vou estar usando mais perspectiva, tipo aquele desenho do casal na cadeira. Eu também peguei uma foto e aí eu fui tentando, né, criar aí uma perspectiva um pouquinho mais simples. Mas se você tá começando, tenta simplificar o seu desenho. E se você já tá num nível um pouquinho mais intermediário, talvez até mais avançado do que eu tô, aí eu acho que o segredo é você tá estudando aí o trabalho de outras pessoas, de outros artistas, e realmente explorando aí o que você consegue fazer com os guias de perspectiva. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido também. Eu tentei fazer esse vídeo o mais didático possível, mas é um assunto, assim, tentar escrever, colocar histórias em uma ilustração é uma coisa, assim, que, tipo, cara, é um pouquinho difícil, vai demorar, vai requerer aí paciência e repetição. Muitas dessas dicas, principalmente essa parte aí de colocar os tons de cinza, eu peguei, na verdade, da Jamila Knopf. Tô pegando uma aula online com ela por meio do Schoolism, que é uma escola de arte online. E eu tô amando o curso dela. O curso dela é todo sobre como contar histórias por meio de ilustrações. Então é basicamente esse vídeo, tô aqui assim, com muito mais informação. E é muito bom, então se você tiver a fim de aprender aí como contar histórias, ou então pegar aulas online de desenho, se você é fluente em inglês, sugiro muito que você vá visitar esse site, tá bom? Eu vou deixar o link dele aqui também. E, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, porque tem vídeo toda sexta-feira. E deixa aqui embaixo se você tiver qualquer dúvida, pergunta, comentário, sugestão. Eu sei que tem muita informação nesse vídeo, mas eu espero que tenha ajudado e dê aí um pouquinho de direção pra vocês quando vocês estiverem tentando aí fazer um desenho com um pouquinho mais de história. E é isso, gente. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau!